Gente, a gente vai bater um papo super legal sobre empreender e aprender. A Bebel estava apresentando agora o Gary e até quero fazer um push aqui que ele fez um método sobre franquias. É um assunto que eu e a Bebel a gente gosta muito de falar, mas a gente vai falar mais do negócio, né? Que existem grandes empresas que falam sobre franquias. É um negócio, né? Que também temos aqui duas pessoas de franquias para falar. Então, eu acho que vamos explorar bastante esse universo de vocês, contar bastante sobre o negócio, como montar, como começar. E também Carol contando do universo dela um pouquinho pra gente também. Show de bola, vamos lá. Oi. Então, primeiro eu queria agradecer muito as meninas. Elas estão fazendo um trabalho incrível. Eu acho que eu venho acompanhando o trabalho delas, um crescimento muito legal. E é um prazer estar aqui falando com todos vocês. Tá? Eu sou o Gary, meu nome é Gary, eu sou um dos fundadores, diretor de marketing, faço financeiro também da franquia Mais Um Café. Alguém aqui conhece a Mais Um? Bastante gente. Ah, que legal. Quem não conhece pode experimentar lá, vai adorar. Então, a Mais Um é uma franquia de café, a gente é uma marca bem recente, cerca de 4 anos, né? Bem finzinho de 2009, que a gente criou o projeto da Mais Um. E a gente vem crescendo bastante. Aqui em Curitiba... a maioria é de Curitiba? Todo mundo é de Curitiba? Como que é? Provavelmente vocês já viram alguma loja. A gente está com um pouquinho mais de 40 lojas aqui em Curitiba. E no Brasil inteiro, praticamente todos os estados. Se não me engano, falta só o Amapá. Então, a gente vem crescendo. A gente criou um modelo novo de franquia, né? Um modelo novo de expansão de franquia. E eu acho que isso que foi a razão de que a gente conseguisse esse crescimento, mesmo que a gente passou por uma fase muito complicada, que foi a da pandemia, né? Então, um ponto interessante, um ponto diferente da Mais Um, que eu acho que ele foi um dos principais responsáveis por esse crescimento, é que a gente fez um negócio um pouco ao contrário do que os demais. Todo mundo, para fazer uma franquia, normalmente tem uma cafeteria, tem um restaurante, tem uma lanchonete, qualquer negócio que seja, que funciona muito bem, e daí aparece um amigo, aparece um parente, alguém que gosta do modelo, que vê que aquilo está prosperando, que vê que aquilo está dando dinheiro, e acaba com isso abrindo a segunda loja, abrindo a terceira loja, e assim a franquia pega corpo. O que a gente fez de diferente na Mais Um? A gente criou todo o plano de negócio de franquia e, por último, a gente escolheu o café. Então, ela foi já estruturada para atendimento ao franqueado. Eu acho que esse é um dos diferenciais da Mais Um perante a maioria das franquias, né? Muito bacana. E até é curioso, né? A primeira vez que o Gary explicou isso pra gente, a gente falou, então poderia ser qualquer business, né? Então, a parte mais legal é essa. Tipo assim, geralmente a pessoa cria um desejo da marca e depois acaba desenvolvendo ela e você fez o contrário. Então, poderia ser aí um coringa de ser qualquer tipo de business. Sim. A gente pensou em pizza, pensou em hambúrguer, pensou em um monte de coisa, mas a gente queria um produto universal e recorrente, que eu acho que é necessário para que a gente conseguisse crescer da forma que a gente precisava. E desde o primeiro dia que a gente pensou no café, a primeira questão que veio, bom, café tem em tudo que é lugar. Tem na padaria, tem no restaurante, tem panificadora, tem outras cafeterias, mas, ao mesmo tempo, todo mundo consome café, quase todo mundo, né? Então, a gente tinha um desafio de criar algo diferente para atender esse público. E a base, a ideia inicial que surgiu da Mais Um foi de pegar um café de qualidade, da maior qualidade possível, que é o café especial. Não sei se alguém entende de café aqui, mas o café especial não é especial porque a gente considera ele especial. O café é dividido em categorias. Tradicional, superior, gourmet e especial, que são os melhores grãos. E a gente viu a necessidade de ter um café especial
mas num formato que as pessoas conseguissem consumir de forma rápida durante a rotina, para a gente não virar uma cafeteria onde a pessoa precisa parar, ir lá, o garçom atender, fazer toda a experiência do café especial, mas sim pegar na rua, no caminho para o trabalho, voltando para casa a qualquer momento. Essa foi a base. Então, qualidade com agilidade. Muito legal. Não, e, gente, a Carol, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Você entrou aí de gerações na Noir, pegou como um bebê. Você também está dentro da Dunk na parte de marketing. E são empresas que já têm, assim, gente, muita história, muita coisa. Quais foram os seus desafios, né, para trazer esse crescimento? A Noir também está aí crescendo em franquias. Queria que você desse seu panorama também. Show de bola, vamos lá. Dando um pouquinho de contexto para a minha história, eu venho de uma família de chocolateiros. A minha família trouxe o chocolate para o Brasil em 1891. A gente criou a primeira fábrica lá em Porto Alegre. Crescemos pra caramba, tivemos muitos desafios no começo, porque o chocolate não era uma coisa popular no Brasil. E, por não ser popular, o custo de produção era muito alto, então era voltado à elite. E, conforme foi se popularizando, né, a gente conseguiu diminuir os custos de produção e cada vez foi ficando mais barato. E hoje é um alimento que todo mundo consome. E de lá para cá, foram 4 gerações trabalhando com chocolate. Todos se chamavam Ernesto Neugbauer. Aí que teve o filho que se chamava Ernesto Neugbauer. Enfim, meu pai se chama Ernesto Neugbauer e existem boatos que meu nome era para ser Ernestina. Ainda bem que a minha mãe não deixou. E aí, na década de 80, ali, mais ou menos, quando teve a vassoura de bruxa no Brasil, que acabou com o cacau do Brasil, a minha família se viu numa grande dificuldade, porque também teve a maior inflação da história do país. E a gente decidiu vender a Neugbauer e a gente construiu a Harold, que hoje é a 3ª maior fábrica de chocolate do Brasil. Provavelmente ninguém aqui conhece a Harold porque é chocolate B2B. Mas a gente faz chocolate para outras indústrias. E aí, em 2000, em paralelo, a minha família ela tinha uma outra marca de chocolates que se chamava Cacau Noir, que tinha algumas lojas no Rio de Janeiro. E a Cacau Noir comprava produtos da Harold para fazer os produtos dela e vender nos shoppings. Então, tinha nos shoppings mais... Ainda tem, né? E espero que por muitos anos, nos principais shoppings do Rio, Shopping Leblon, Barra Shopping, enfim, toda essa galera. A gente conhece muito bem. Maravilhosa. E aí elas eram as fundadoras, elas eram as maiores consumidoras do chocolate, compradoras do melhor chocolate que a Harold tinha, que ela é grande pelo chocolate barato ali, de má qualidade. O cacau, o processo do cacau é muito parecido com o do café e a gente também tem essa segmentação que nem o café. E a Harold é conhecida por esse de menor qualidade. E aí tem uma linha menor que é uma super boa. E aí entra eu na jogada, né? Ninguém queria cuidar da Cacau Noir, a gente tinha mais de 90% da empresa. E eu falei, bom, eu não quero que o meu futuro seja ser a filha do Ernesto, né? Eu não quero ser conhecida, eu quero eu mesma trilhar o meu caminho. Sempre gostei de ir no shopping, desde menina, fazer compras. Falei, eu acho que a Cacau Noir tem mais a minha cara, sabe? E não tinha ninguém assim que cuidasse mesmo. Então, quando eu peguei a loja, a marca eram 8 lojas, e aí, de forma orgânica, a gente cresceu até 16 lojas próprias. Eu levei um tempo ali aprendendo como que funciona trabalhar com shopping. Shoppings, se tu não tem experiência, eu recomendo que tu estude antes, porque tem muita pegadinha. Se tu não cuidar ali do que tu está fazendo, a chance de tu quebrar é muito alta, tu deve entender bem isso. E aí depois eu comecei a franquear. E o meu princípio, assim, o meu principal lema é: o chocolate tem que ser, o negócio tem que ser bom para mim e tem que ser bom para o meu franqueado, né? Então a gente tem todo esse cuidado. E o meu propósito com a minha marca, assim, de shoppings é realmente uma coisa assim bem sonhadora. Eu acho que o chocolate que a gente faz hoje é realmente o melhor, é o meu chocolate favorito. E eu acredito que todo mundo devia conhecer ele por um preço ok, assim. Então, ele é um chocolate ali que não é dos mais baratos, mas também não está entre os mais caros. Ele é um meio do caminho ali.
Então, eu acredito muito nisso. Eu não consigo vender ele tão barato porque é um cacau fermentado, fino, que a gente chama. E ele custa bem mais caro. Mas é isso. E aí depois a gente criou também os macarrons, que é o maior diferencial da nossa marca em relação às outras marcas de chocolate. São maravilhosos. Eu e a Sheila, a gente fez macarrons na fábrica, gente, é muito legal. É verdade, gente. Comeu horrores, Vocês né? fizeram macarrons. Horrores. Uma era a Bem. Bebel é a boa de fechar e a Sheila é a boa de preencher o recheio. Era um pra lá, um pra mim, um pra lá, um pra mim. Muito bom. Aliás, gente, experimentem os macarrones mais famosos do Brasil. Eles são fantásticos, tem direto sabores novos, é uma delícia. Eu sou suspeita, mas é maravilhoso. Inclusive, quem pegou a Eco Bag, se não me engano, tem um tablete da Noir para vocês conhecerem também. Vou fazer um É push muito aqui bom. de uma pergunta que eu acho que vai para os dois. Como que vocês fazem na parte de franquia? Porque eu sei que vocês estão em cidades diferentes e pontos diferentes. Como que vocês fazem análise para escolher o ponto para a pessoa? Então, o franqueado, ele tem autonomia para poder estar onde ele quiser? Ou vocês fazem um estudo também para ajudar, para auxiliar, para que ele não erre nesse momento? Geralmente, quando é em São Paulo ou Rio de Janeiro, a gente tem já 100% mapeado. Mas eu falo que assim, a melhor pessoa que vai saber é a pessoa que é daquela cidade mesmo. Né? Tem que ser um lugar comercial, que tenha um grande fluxo de pessoas. E comparar tudo em relação ao aluguel. Assim. O aluguel é a primeira linha do DRE no nosso modelo de negócio, pelo menos no meu modelo de negócio. E então, assim, tem que ficar um resultado ali na última linha bacana. A gente faz uma previsão antes, né, do quanto que vai ser o faturamento ali. Muitas vezes eu tenho 90% dos casos, eu tenho a minha equipe de expansão que vai até o candidato para eles escolherem juntos, para a pessoa orientar, aqui é um lugar que é bacana, aqui não é, prédio comercial é legal, shopping é legal, rua de comércio é legal. Porque às vezes a pessoa quer abrir, o candidato quer abrir uma lojinha ali num lugar meio pacato, que não tem muito movimento. Então, não é tão legal, né? Tem que ser um lugar que tenha bastante fluxo de pessoas e que tenha o público-alvo. Ter o público-alvo é muito importante. Eu já fiz testes de abrir loja em shoppings que não eram o meu público-alvo, como teste mesmo, assim. Se desse prejuízo, estava tudo bem. E realmente não dá certo, assim. Precisa ter o público-alvo ali. Eu tive no metrô Itaquera, que é do lado ali do estádio do Corinthians. Gente, o que passava de pessoa lá, mas ninguém comprava, porque não é o meu público, né? Então, isso é super importante também, assim, na hora de decidir o ponto. Tem ali a nossa marca, o público-alvo ali é a galera A, B, C+, aspiracional. Se tu vai para um lugar que são pessoas de classes mais populares, não vai dar certo. Então, a gente tem todo um estudo ali para ver se o negócio vai para frente ou não. Lá na Mais Um, a gente tem uma característica na Mais Um que a gente gosta de trazer tudo internamente, ou seja, desde da seleção do franqueado e todos os passos dele, a escolha de ponto, a arquitetura, a parte de engenharia, os treinamentos, o marketing, tudo a gente faz ali interno, tudo o time trabalha junto, porque a gente entende muito que franquia você lida muito com pessoas. E muitas vezes você está lidando com o negócio da vida da pessoa, onde ela está pondo tudo ali. Então é muito importante que todo mundo do time tenha a mesma cultura, para que a gente chegue no lugar que a gente quer. Na questão do ponto, principalmente, a gente normalmente faz o contrato de franquia, vende a franquia, sem o franqueado ter o ponto. É o contrário, né? Não precisa ele ter o ponto para ele escolher fazer a cafeteria. Ele fala assim, eu quero esse negócio. A partir do momento que ele fala, eu quero esse negócio, a gente vai primeiro dar um treinamento para ele. Quando ele fecha o contrato de franquia, ele vem para Curitiba, ele fica 2 dias em treinamento, e um desses treinamentos é o treinamento de escolha de ponto. Então, a gente ensina ele como ele buscar o ponto, contagem de pessoas, perfil do público, a gente dá as diretrizes básicas. Ele vai para a cidade dele, na cidade dele ele encontra, a gente sugere 5 a 10 pontos que ele acha interessante, e daí ele apresenta para nós. Quando ele apresenta para nós os pontos que ele conseguiu,
primeiro a gente analisa, lógico, o aluguel, como foi falado, que é muito importante. E, na sequência, a gente tem um programa que chama GeoFusion. O GeoFusion é um programa que ele localiza, que ele dá todos os dados daquela região. Então, a gente pega todos os pontos que ele sugeriu e põe no GeoFusion. E o GeoFusion é muito completo, porque ele dá assim desde quantas pessoas passam, quanto que elas gastam no cartão de crédito, qual que é a idade, qual que é o fluxo, qual horário que funciona. Ele tem um perfil muito completo, um sistema muito completo que dá uma noção muito ampla e muito legal do que é. Então, a partir da análise do GeoFusion, a gente define os pontos que são possíveis, daí a gente manda uma pessoa daqui para lá, para a cidade deles, onde analisa junto com o franqueado, porque a opinião do franqueado é importantíssima, né? Porque ele vive aquela região. Então, daí, é uma decisão em conjunto. O software, franqueado e a pessoa responsável pelo ponto que vai lá. A partir disso, a gente escolhe o ponto ideal e daí faz o fechamento e segue para a continuidade do processo. Nossa, muito bacana, hein? Estou super curiosa para ver isso. Adoro essas contas. Eu já quero acessar, né? Meu telefone tá É lá. muito legal. A Carol Você tá... conhece. Exatamente, Também o fuso já dá uma colinha ótima pra cá. Não, demais. Inclusive, a gente tem aqui, né, vários empreendedores, intraempreendedores, tanto fisicamente quanto assistindo a gente online. E eu acho que quando a gente está fazendo um negócio, surgem várias oportunidades, né? Então, a gente às vezes quer abraçar um negócio aqui, abraçar um negócio ali, a gente quer crescer. Então, já que a gente está falando de empreendedorismo, de crescimento, eu queria que vocês trouxessem, né, como que vocês tiveram esse termômetro de saber, ok, agora é a hora de dar um próximo passo, agora eu vou abrir mais uma franquia, no seu caso, ou vou mudar alguma coisa, vou trazer um produto licenciado, enfim. Como que vocês fizeram mesmo esse equilíbrio nesse termômetro para, às vezes, não abraçar 1 milhão de coisas e não conseguir, né, fazer nada ou dar um passo maior do que a perna? Olha, tem muita coisa. Eu sou pisciana, acredito em signo, eu sou muito sonhadora. A gente A gente também adora signo. Então, assim, eu gosto de fazer 1001 coisas ao mesmo tempo. Quando chega a segunda-feira de manhã, eu chego no escritório, as pessoas já me olham assim, ai meu Deus, porque eu fico 2 dias em casa, fico pensando em 1 milhão de coisas, né? E chega a segunda-feira, blá, 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 e aí solta tudo para todo mundo. Mas a gente tem, primeiro que tem que ter uma equipe, né? Para tu conseguir delegar tudo que tu quer fazer. No nosso caso, e também tem que ter um cuidado financeiro muito bacana, assim, bem afiado no teu DRE, o teu balanço, para ver se tu pode fazer o próximo investimento. Às vezes eu brinco assim que quando eu quero muito abrir uma loja e a loja vai ser cara, assim, às vezes a gente conta com capital de terceiros também, né? E porque pegar capital de terceiro para investir é uma coisa, né? Que aí é tranquilo. Só não pode pegar capital de terceiro para pagar a despesa, que aí é meio complicado. Mas é mais ou menos assim. É o planejamento do dia a dia, é ter pessoas boas na equipe. Ter pessoa boa na equipe é essencial, assim. Alguém que tu pode dormir tranquilo, que tu sabe que as coisas vão andar. Adaptado à cultura da empresa, ao teu jeito de ser, que acredite que o negócio é bom. Então, isso é fundamental, assim, para dar os próximos passos. Eu concordo. Eu acho que o time é fundamental, né? Você saber escolher o time e as pessoas que trabalham com você. Principalmente quando a empresa ela está em processo de crescimento. Normalmente, os donos, os sócios, os gestores participam de tudo no começo. Mas, se eles continuarem participando de tudo, é lógico que a empresa não vai crescer. Você perde a parte estratégica. Então, você passa por fases na empresa. E essas fases são interessantes porque, normalmente, quem cria o negócio tem um apego com o dia a dia da operação, tem uma dificuldade de passar as obrigações para os outros e acreditar que a pessoa pode fazer como ela. Então, eu acho que esse é o maior desafio do empreendedor que está começando para quando ele cresce. Porque, por exemplo, assim, no começo você é operacional, depois você vira operacional e tático, e depois os donos, os fundadores, eles acabam virando estratégicos, ou seja, eles têm que pensar para onde a marca vai, não no dia a dia da marca, porque senão você fica estagnado. Então, essa fase onde você passa
do tático, que é quem faz a operação acontecer no dia a dia, para o estratégico, que você consegue sair do escritório, sair da rotina da empresa, eu acho que é o maior desafio do empreendedor que está crescendo. É difícil, mas se tu não sai da operacional, a empresa não cresce, né? Precisa de alguém pensando ali, né, no próximo passo. Exatamente. Você tem que ter aquele equilíbrio entre saber a hora que você tem que sair do operacional e saber como preparar as pessoas, né? Por isso que a gente fala muito na Mais Um, assim, não tenha pressa em contratar, escolha bem para contratar e seja muito rápido para demitir, né? Porque uma pessoa ruim, ela, além de não contribuir com a atividade dela, ela acaba contaminando muitas pessoas. Então, eu acho que o time é uma peça fundamental e também sempre está buscando inovação, né? Sempre tem que entender um caminho novo, com bom senso para você não passar do limite e ir para uma loucura, porque no caso da Ernestina, né? E não é teu nome, no caso e da Mais Um, a gente tem esse desafio de estar lidando com o negócio de outras pessoas também. Então, uma franquia, eu digo que ela trabalha muito mais com pessoas do que com o próprio negócio, assim, porque você lida com pessoas de muitos perfis diferentes, né? Pessoas começando a empreender, pessoas que já têm muita experiência. Você tem franqueado de 20 anos de idade, você tem franqueado de 80 anos de idade, você tem gente do Rio Grande do Sul, gente do Roraima. Então, são culturas muito diferentes. E quando você trata com uma franquia, você nunca vai agradar todo mundo. Esse é o primeiro ponto. Então, você saber lidar com as diferenças é o que importa, né? E quando falando em marketing, então, que a gente tá falando aqui, você nunca vai gostar. Um gosta de amarelo, outro gosta de verde. Então, você nunca vai ser unanimidade. Então, você saber lidar com pessoas e fazer com que todo mundo compre a sua ideia, siga padrões, eu acho que é um dos maiores desafios da franquia, né? E em questão de evolução é isso. Por exemplo, na Mais Um, como que a gente conseguiu não parar o crescimento dela na pandemia? Foi porque, enquanto praticamente todas as franquias pararam a expansão, a gente pensou diferente. A gente falou assim, pô, como todo mundo parou, agora é o momento de a gente crescer. A gente estava bem no comecinho. A Mais Um tinha 3 lojas quando entrou a pandemia. Passou um ano, quando saiu a pandemia, a gente já tinha 110. Ou seja, tudo dentro da pandemia. Porque a gente desenvolveu um processo de venda de franquia online, digamos assim. Antigamente, as franquias elas começavam a trabalhar num formato de... tinha que trazer o franqueado na sede, contar, fazer reunião pessoal, e a gente conseguiu uma forma onde a gente conseguia captar online por tráfego pago, na maioria das vezes, apresentar o projeto por videoconferência, por telefone, fazer todo um processo de CRM, etc., que é uma questão um pouco mais complexa, que eu não vou entrar aqui, e fazer a pessoa comprar aquele negócio, investir o dinheiro dela num negócio sem te conhecer pessoalmente. Eu acho que isso que acelerou o processo. Eu tenho uma curiosidade. Vamos lá. O modelo de negócio da franquia, né, hoje eu acho que nos últimos, 10 anos está muito badalado, né? As pessoas têm colocado mais empresas para o modelo de franquia. Como que as pessoas, vou fazer 2 em 1 aqui, como que as pessoas sabem que a franquia é uma franquia com credibilidade, né? Que a gente sabe que várias marcas, até conhecidas, tem muita gente que, coloca o dinheiro de vida lá e afunda. E a minha segunda curiosidade é, quando a pessoa vai lá e compra a franquia de vocês dão uma aula, ensinam ela quanto tempo vai voltar esse dinheiro para ela? Porque o meu ponto de vista a grande maioria compra a franquia porque um negócio já está pronto, né? O modelo de negócio está pronto. Então, ela compra uma ideia e, muitas vezes, ela não consegue desenvolver a marca, ela não consegue trabalhar. Então, eu queria ver do lado de vocês, tem um suporte para as pessoas? É o perfil ou não é o perfil? Porque tem muita gente que coloca, né, trabalha a vida toda, coloca o dinheiro lá, ou, quero empreender com tal negócio, e a pessoa nem tem o perfil para empreender com aquilo. Então, eu queria saber aqui nos bastidores, colocando eles na parede, né, gente? Mas é legal, né, da gente saber como vocês
enxergam esse outro lado? Eu acho super legal tu falar isso. Como saber se uma franqueadora ela tem credibilidade ou não? Quando tu tá negociando uma franquia, depois lá pela terceira ou quarta reunião que tu for fazer, vai chegar para ti um documento que se chama COF. A COF é a Circular de Oferta de Franquia. E dentro dessa COF tem que ter as informações de todas as franquias. Tem o nome da loja e o telefone. E uma coisa que eu acho legal, eu tenho amigos que têm franquias, tu ligar para alguns franqueados, liga para uma meia dúzia. Vai ter um ou outro que pode reclamar pra caramba, vai falar, isso é uma porcaria, mas se dessa meia dúzia que tu falar, 5 falam que é muito bom, que estão ganhando dinheiro, manda bala. Se os 6 falarem que tá bom, melhor ainda. Então, isso já é bacana, assim, porque tu consegue conversar com quem está vivenciando aquilo na pele dentro dessa marca. E falando sobre o perfil do franqueado, eu acho que, assim, a pessoa que vai comprar uma franquia, ela tem que entender que ela não está investindo o dinheiro para deixar lá largado. Eu falo assim, cara, se tu quer investir dinheiro e não se preocupar com nada, abre uma conta ali na XP e vai ser feliz. Deixa lá o dinheiro. Uma renda fixa. É uma rendinha fixa ali, tá ótimo. Agora, se tu quer abrir uma franquia, tem que ficar com o umbigo atrás do balcão ali e vender, cuidar da equipe, ver o que está acontecendo. Tem aquele ditado que fala, o olho do dono é o que engorda o boi. Então, tem que ficar em campo, ver o que está acontecendo ali. E quando a gente está entrevistando um candidato, a gente já pega esse feeling de como é essa pessoa, qual que é a importância do negócio para ela. Isso é super importante. Assim, a gente já teve casos que a gente não aprovou o candidato, porque a gente já viu ali na conversa que era uma pessoa que ia comprar a franquia e ia deixar depois ela meio largada ali. A gente já sabe que não vai dar certo, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso. Assim, franquia é um modelo de negócio, exige trabalho, tem que ser presente, senão a chance de não dar certo é muito alta. Tem que estar ali. E hoje a gente tem um grupo ali nosso de franqueados que, por ter feito essa seleção muito bem no passado, a gente tem franqueados hoje assim ganhando bastante dinheiro. É super legal ver esse retorno, fazer reunião com eles, ver que eles estão felizes. Isso, para mim, é uma coisa assim muito bacana. Não tem preço, sabe? Acho muito legal. Eu acho que é isso. Na verdade, a gente tem formatos um pouco diferentes de franquias, né? A franquia sua, pelo que eu entendi, é de shopping center, é um investimento maior, uma loja que tem mais equipe, enquanto a Mais Um é uma operação mais enxuta e mais preparada para o franqueado ter menos necessidade de gestão. Mas isso que você falou é fundamental. Não acha que comprou uma franquia, você vai abrir a porta lá, vai para casa e aquilo vai funcionar. Franquia é um negócio como qualquer outro. A diferença é que você já tem alguém que testou muito, que tem uma marca já mais consolidada, que tem fornecedores mais fácil e que tem um processo pronto, mas que você vai ter que trabalhar, sem dúvida vai. E, na verdade, toda franquia, toda, sem exceção, tem os franqueados insatisfeitos, que estão reclamando, tem os franqueados que estão bons e tem os franqueados que estão no meio, né? A gente fala assim, é muito que uma teoria que tem na franquia, não é uma questão Mais Um, é uma teoria meio que geral, até fora do Brasil, é 20, 60, 20. 60% está na média, está seguindo os padrões, etc. 20% são os foras da curva, que criam e que ajudam a franquia a crescer, e 20% está ruim. Não interessa o que você faça, que está ruim. Então, aquilo que você falou, você vai falar com 6, no mínimo um vai estar reclamando. E filtrar o franqueado na hora da venda da franquia, ele é um desafio também, porque você tem franqueado que... A gente tem franqueado que tem, sei lá, 20 lojas do Subway, você põe o cara lá e não performa. Daí você tem franqueado que nunca fez nada, que acabou de sair da faculdade, mas é lá dedicado, segue os padrões, segue os processos e funciona. Então, eu acho que uma franquia ela passa por várias fases.
Então, a primeira fase dela é crescer e depois ela passa por uma fase de maturação, onde você tem que entender quais que são as lojas que tem que ficar na rede e tem lojas que, infelizmente, não tem que ficar na rede. E não é porque não tem que ficar na rede, não é porque simplesmente a gente quer que saia da rede, mas se o franqueado não segue os padrões, não carrega a marca da forma que tem que ser, reclama da franqueadora, contamina os demais e, principalmente, que é o ponto fundamental, atende mal e atende com o produto fora de padrão, ele está desgastando a marca e prejudicando todos os bons. Então, às vezes, o franqueador ele tem que fazer meio que o papel do síndico, do condomínio. Pô, quem é ruim tem que ser penalizado para não prejudicar quem é bom. Então, esse é um desafio que a gente tem. E você conseguir tratar muito, porque o maior problema, você deve sentir isso, é que os franqueados, que por qualquer motivo que seja, estejam descontentes, eles falam o dia inteiro para tentar prejudicar os demais. E tenta contaminar os outros. Exatamente. Ele tenta se justificar seu insucesso trazendo mais gente com ele. Mas isso é muito nocivo para a rede, né? Porque quando você está com bom, você fica bom. Quando você está com ruim, você fica ruim. E os bons, normalmente, estão lá, correndo atrás, fazendo, trabalhando, e não perdem tempo em ficar trabalhando contra. Então, o objetivo nosso é sempre reconquistar essas pessoas, fazer o relacionamento para que a rede cresça saudável, né? Que é o mais importante para todo mundo. Até juntando nisso que você está falando, eu queria só que complementasse, porque é isso, a gente fala muito em abertura de lojas e tudo mais, mas o que significa para o negócio de vocês o fechamento de uma franquia, né? Como que vocês veem isso dentro do negócio? O que vocês tiram de educacional também? Porque eu imagino que, foi o que você falou, em alguns momentos vocês podem optar, esse cara não faz sentido aqui, mas em algum momento o cara, para ele, não funcionou. Como que vocês tiram esses learnings também do fechamento de uma loja? Até vou complementar a sua. Se quando fecha, vocês já tiveram alguma que vocês pegaram de volta? Tipo, eu acredito nesse ponto, eu vou colocar o time daqui da matriz para colocar para trabalhar nessa loja. Gente, eu fico muito triste, porque quando a pessoa entra na tua marca, ela vem com boas intenções, né? Ninguém compra um negócio para dar errado. Então, quando fecha, é sempre assim, um trauma ali. Então, a gente não gosta, mas tem gente que não dá, né? Não tem o que fazer. Tem gente que não tem skill para o varejo, né? Então, e varejo é porrada, é gente muito louca. Varejo, tem que gostar, assim, sabe? Eu adoro vender, eu adoro estar em loja, para mim é um prazer, sabe? Então, nós buscamos gente, assim, pessoas que tenham esse perfil também, que gosta de gente, que gosta de vender, que ama comer chocolate. Amar chocolate não é muito difícil, mas que goste muito do produto. E sim, já teve caso de vezes que a gente pegou, internalizou. Tem um caso que foi de uma pessoa que não tinha muito perfil, e no mês seguinte a gente sabia que o ponto era muito bom. Cara, dobrou o faturamento de um mês para o outro. Foi um negócio assim surreal. Já aconteceu mais de uma vez isso. Mas tem casos que realmente, assim, a gente vê ali que o shopping, às vezes, também não quer ajudar, e aí acaba tendo que fechar. Graças a Deus, pelo menos comigo, que eu tenho menos loja que tu, isso aconteceu poucas vezes. Então, mas nunca é legal, nunca é bom, né? A gente não gosta. É lógico que não é bom. É lógico que você sabe que você está lidando muitas vezes com o sonho da pessoa, com a aposta dela. Tem gente que trabalha uma vida toda para juntar um recurso, para fazer um negócio próprio, e daí ela acabar fechando a loja. É muito ruim. A gente sabe da responsabilidade que a gente tem na mão. Mas é uma coisa que acaba sendo inevitável em franquia, né? Não tem franquia que não fecha a loja, porque você lida como eu falei agora há pouco, com pessoas diferentes, e você lida com momentos da vida da pessoa. Então, às vezes, a pessoa abre um negócio, ela vai lá, se dedica. Daí, vamos pensar assim, você abriu 500 lojas, tá? Tem 500 lojas em operação. Você tem gente que se separou,
que tinha um tipo de vida diferente. Você tem gente que está em depressão, você tem gente que ficou doente numa doença séria, um câncer, alguma coisa, e saiu do negócio. Você tem gente que tem outro negócio que precisa mais da atenção dela, ela larga o negócio. Então, a gente sofre com isso, mas é uma coisa que todo franqueador tem que aprender a lidar. Então, é muito do ponto assim, pô, a pessoa está dedicada, a pessoa está seguindo os processos, a pessoa quer fazer, a gente faz o possível e o impossível para recuperar essa unidade. E tem pessoas que simplesmente largam o negócio e acabam prejudicando toda a rede. Então, são perfis diferentes. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, a gente trata isso com uma responsabilidade muito grande, a gente sofre com o fechamento, mas, como eu disse, são coisas inerentes ao formato de negócio que a gente está, principalmente quando ele vem de uma razão criada pelo franqueado, né? Porque o franqueado ele precisa estar à frente da operação. Nenhum negócio de franquia de atendimento, que tem atendimento ao público, funciona sem o olhar do dono. Então, vai muito da dedicação que ele tem. E o que a gente tenta muito e que a gente se esforça muito, complementando a tua pergunta, é fazer o repasse. Quando a gente entende que o franqueado não está mais apto a fazer aquele negócio crescer, a gente tenta buscar outro franqueado no lugar. E isso acontece demais, de você pegar, às vezes, uma loja que está bem ruim, você comentou sobre isso, um negócio que está bem ruim, você põe outro franqueado no mês seguinte e multiplica por 2, 3 o faturamento sem fazer muita coisa, sem ação, sem nada. É o cuidado, aquela forma de atender o cliente, a forma de tratar o cliente. Então, o repasse é uma coisa muito corriqueira em franquia. Se você pegar assim, toda a franquia, ela tem ali 10, 20% das lojas que estão em repasse. É normal, é uma coisa que você tem que aprender a lidar. É engraçado, às vezes tu é consumidor de uma marca e tu nem sabe que já teve 2 ou 3 donos ali, né? Isso é engraçado. Vou fazer minha saideira para abrir para perguntas. Eu quero que vocês deem uma dica. Existe uma fórmula para escalar? Como que vocês escalam? Qualquer marca vocês acham que pode ser escalável? Como que funciona isso no negócio de vocês? Eu não acho que qualquer tipo de negócio pode ser escalável. Existem vários exemplos. Por exemplo, um que é o primeiro que me veio aqui na cabeça, por exemplo, marca que é monoproduto, que só tem um produto. O único modelo de negócio de monoproduto que eu conheço que dá certo é o de açaí. Mas qualquer outra coisa que tu vai querer vender que é um tipo de produto só, eu acho bem arriscado. Eu não faria, não. E a melhor forma de escalar rápido o negócio, que eu vejo, é de franquia, né? Porque a gente consegue utilizar o capital de várias pessoas para crescer. Não fica tudo dependendo de ti. Você vai depender só do lucro ali das tuas lojas próprias para crescer. O processo de ter 700 lojas, 1000 lojas, é bem mais demorado. Então, franquia é um bom modelo também de multiplicar aí o teu negócio. Tem que ter um produto bom, que tenha uma boa aceitação, que tenha pelo menos um nicho ali com um número bacana de pessoas que se interessem, e aí manda bala. Eu acho que, com certeza, cada negócio em específico tem uma possibilidade de escala, né? A Mais Um ela já foi criada porque a gente sabia que ela precisava crescer para ela ter representatividade no mercado concorrido como o café. Então, a gente desenhou ela desde a marca, desde a cor, algo para ter personalidade, para que fosse identificada em qualquer lugar que a pessoa esteja. Por exemplo, ela está aqui em Curitiba, vai para Belo Horizonte, chega lá, ela reconhece a marca, por isso ela tem uma marca com número, por isso ela chama um nome bem diferente das cafeterias tradicionais e por isso ela tem uma cor específica. Mas, assim, o principal de tudo, a gente estruturou ela com escala. Por exemplo, todos os franqueados recebem todas as mercadorias do mesmo lugar. Então, você compra de um ponto só, que entrega o Brasil inteiro. A gente tem um centro de distribuição em São Paulo, que distribui para todas as lojas semanalmente. Então, isso permite uma escala rápida. A forma de vender. Porque, por exemplo, a franquia, para você crescer,
você tem que estar preparado de várias formas. Se falar assim, por exemplo, nos últimos meses, a gente abriu uma nova loja a cada 30 horas. Então, para que isso funcione, não é tão simples, né, só abrir uma loja, porque você tem que ter todas as fases andando junto. É uma roda. Para você abrir uma loja a cada 2 dias, por exemplo, um dia, 2 dias, você tem que achar um ponto a cada 2 dias, você tem que fazer um projeto a cada 2 dias, você tem que vender uma nova franquia a cada 2 dias, você tem que treinar pessoas a cada 2 dias. Se um dos setores falhar, para tudo. E quando você tem metas audaciosas, que a gente sempre gosta de sempre estar correndo atrás e criando coisa nova, você tem que fazer com que a engrenagem, com que o negócio aconteça muito redondo e não pode ter um furo em nenhum lugar, porque isso acontece em cadeia, né? Se a gente não tiver hoje pensando nas lojas que vão abrir daqui 3 meses, nesse processo, daqui 3 meses, a gente não vai conseguir bater a nossa meta. Então, é todo dia correndo atrás de todos os setores para que aconteça. E o que é legal da escala é que eu acho que é fundamental para a marca, porque quanto mais lojas a gente tem, mais todas as lojas performam melhor. Então, isso é meio contraditório, né? Muito franqueado tem esse receio quando entra. Ah, mas já tem 40 lojas em Curitiba, se eu pôr uma, eu vou concorrer com os 40. Eu acho que não... eu tenho certeza que não é por aí, porque não tem só as 40 nossas, tem 1000. Tem cafeteria em tudo que é lugar. Então, que as 40 nossas sejam um reforço de marca, conhecimento de produto, divisão de investimento. Então, uma loja sempre apoia a outra. A segunda loja perto potencializa a primeira. É branding. Branding, né? Tu frequenta mais um café num lugar sempre, aí tu vai em outro lugar, aí tu fala, olha, aqui tem mais um café, eu gosto lá daquele lá, vou aqui. Então, um franqueado vai ajudando o outro, né? E a gente colocar essa consciência no franqueado para ele entender que ele precisa de outras lojas. Porque o único branding que ele não precisa se esforçar para acontecer, porque ele acontece natural. Porque a pessoa passa aqui, passa na outra rua, vai para outra cidade, ela acaba... É igual quando você vai viajar, né? Você vai para uma cidade sei lá, eu vou para Campinas. Eu nunca fui para Campinas. Você vai olhar o hotel, vai estar lá o Plaza Campinas, vai ter o Ibis, vai ter o Mercury. Pô, você vai em qual? Você vai normalmente, eu quero um pouquinho melhor, eu vou no Mercury, eu quero pagar barato, mas eu sei que é bom e sei as características, eu vou no Ibis. É muito difícil você querer arriscar num hotel que você nunca viu na vida. Até porque o hotel no Booking é mais ou menos como uma mulher no Instagram, né? Nunca é a realidade. Eita, os meninos também. Então, não, mas brincadeiras à parte, eu acho que é muito... a franquia permite muito isso, né? Ah, eu gosto do café gelado de ovo maltine. Então, quando você está em outra cidade, você vai buscar o café gelado de ovo maltine. É isso que faz a diferença. Até a experiência, né? Eu acho que a pessoa, quando ela tem aquela experiência na loja, ela pode ir em qualquer lugar, ela sabe que vai ter aquela mesma experiência. Quando você se identifica com a marca, eu acho que você acaba... tem aqui a mais um, mas ela está em São Paulo, você acaba indo porque você sabe que a experiência é a mesma que você tem, né? É por isso que a padronização. É por isso que é tão importante aquilo que eu estava falando no começo, né? Que os franqueados estejam todos atendendo bem, e todos na operação e todos seguindo os processos da franqueadora, né? Porque como ele pode ajudar o outro, se a loja dele não está bem gerida, ela acaba atrapalhando os demais. É isso. Vamos para as perguntas? Vamos. Quem quer? Bora. Cadê o... Ah, tá aqui. O microfone. Bom dia a todos. Primeiro, parabéns pela contribuição. Sou fã e consumidor das duas marcas, curitibano. Tenho 2 perguntas, na verdade. Uma, eu queria saber se vocês fazem, quando vão contratar um franqueado ou aprovar um franqueado, se tem alguma pesquisa que vocês fazem de assessment para entender o perfil do franqueado, se ele é apto ou não no perfil comportamental dele. Então, essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu queria entender como vocês fizeram um plano de contingência na pandemia. Então, se já tinham canais ativados de distribuição ou não, se já estavam nas plataformas de delivery ou não. Então, qual foi a primeira decisão que vocês tomaram em relação na pandemia, fechou tudo, qual o plano de contingência a gente segue daqui para frente? Então, são essas 2 perguntas. Gente, quanta pergunta power aqui, tô amando. Obrigada. Eu acho que o perfil do franqueado é
Com certeza a gente faz uma análise, né? A gente faz todo um questionário, avalia a pessoa, se ela tem capacidade de investimento, que isso é muito importante, né? Porque às vezes você oferece um negócio de 200 mil, a pessoa aprova com 100 mil e daí acaba antes dela abrir a loja, ou ela não tem capital de giro para funcionar o negócio, até que o ponto amadureça, etc. Então, eu acho que essa seleção é muito importante e é uma coisa que você vai aprendendo, né, cada vez mais o perfil que performa bem, né? Eu acho que isso é um amadurecimento da franquia. E na questão da pandemia, para a gente aconteceu um negócio curioso. A gente foi para o escritório, quando deu a pandemia, deu o primeiro lockdown, o que a gente fez? O que toda empresa fazia. Pô, fomos lá, sentamos, os diretores, sócios, você começa a cortar tudo, até corta a luz, corta a internet. A gente desligou 80% dos colaboradores e tal, e vamos segurar e tal. Fizemos todo aquele processo que foi o padrão na franquia e fomos para casa. Só que passou um dia, passou outro dia, a gente começou a se falar no telefone, pô, não dá para ficar aqui, não dá para ficar aqui, vamos fazer o negócio crescer. Nos unimos de novo, a parte de gestão, e entendemos o contrário, entendemos assim, não, vamos fazer acontecer e vamos improvisar. Que daí foi o que aconteceu, que eu expliquei lá no começo. Vamos criar um método de venda de franquias que seja online, que seja por telefone. O nosso negócio, com certeza, foi muito mais prejudicado do que o da Anuar, porque dentro de shopping foi um caos. O nosso negócio é de rua, ele permitia essa expansão e esse atendimento de clientes durante a pandemia, então a gente sofreu menos e conseguiu expandir. Nós tínhamos uma outra franqueadora, que chama Sniper, que era tiro ao alvo de airsoft, que era dentro de shopping. Essa sofreu muito mais, porque ela ficou quase um ano parado, porque o shopping fechou vários meses e o entretenimento fechou 1 ano e meio. Então, essa impactou, as duas impactaram diferente, a gente tratou de forma diferente. Te respondendo, falando do assessment, hoje não tem nenhuma prova específica que eu dê, tipo um DISC assim, da vida. Mas a gente vai avaliando o comportamento do candidato o tempo inteiro. Pergunta para ele quais são os interesses dele. A gente vê também a parte do capital, porque tu tem que abrir a loja, mas tu tem que ter um capital de giro no início, porque precisa. E a gente vai vendo se a pessoa se adequa. Tem um pouquinho aquilo do que eu falei antes, se a pessoa vai estar no dia a dia na operação ou não vai. A gente leva tudo isso em consideração na hora de aprovar um candidato ou não. Então, assim, não adianta só ele me querer, eu tenho que querer ele também, assim. Não dá pra gente pegar uma pessoa que não tenha o perfil. E te respondendo da pandemia, nossa senhora, foi sofrido também. Olha, vou te contar. Lá em São Paulo, as lojas fecharam dia 17 de março de 2020, um dia depois do meu aniversário. E o que tem logo perto de março? A Páscoa, que é a minha principal data do ano. Então, eu estava com um estoque lotado de Páscoa, chocolate até o teto e as lojas fechadas. Foi, assim, bem difícil. O que a gente fez como plano de ação? Eu criei um site em 2 dias, que até então não tinha. Eu abri um iFood, que até então não tinha. Hoje é muito óbvio, muito básico, né? Todo mundo tem iFood, mas lá, 1 milhão de anos atrás, 2020, o iFood não era ainda... Nem todo mundo tinha iFood. Então, a gente abriu o iFood, Uber Eats, tudo que dá para fazer no online a gente fez. Eu consumi toda a minha gordura de fluxo de caixa. Eu tive muito shopping que foi parceiro. Por exemplo, assim, shoppings que a gente pagava aluguéis, tipo, bem altos, assim. Por exemplo, o Rio Sul, lá no Rio de Janeiro, eles falaram para a gente assim, cara, eu só preciso de dinheiro para pagar o segurança do shopping. Me dá R$200 por mês. Legal. Faz toda a diferença, né, quando são parceiros. O Shopping Rio Sul, lá no Rio, foi assim, o mais bacana de todos. Teve outros shoppings de uma grande rede aí que todo mundo deve conhecer, mas eu não vou falar o nome, que deu 10% de desconto no aluguel. Eu falei, cara, como que eu vou te pagar um aluguel com a minha loja fechada e o faturamento é 0? Não tem como. Então, essas lojas a gente fechou 5 lojas, todas da mesma rede. E foi assim, a gente buscou não demitir ninguém, eu não achava justo demitir as pessoas.
Eu demiti, assim, eu não lembro de cabeça, mas se eu tiver que chutar, eu acho que foi 10% do meu quadro de equipe. A gente entrou naquela MP 927 que tinha, do auxílio emergencial também, para conseguir... Que aí o governo pagava o salário das pessoas, né? E eu peguei um pouco de dinheiro no banco, assim. Eu me endividei um pouquinho, que o juros foi bem baixo. Estou terminando de pagar esse ano o banco. E foi isso, assim, foi muito sofrido, realmente, porque a minha operação, a grande maioria é em shopping mesmo, então a gente foi bem impactado, assim, foi bem sofrido Não, por São Paulo fechou mesmo, né? São Sim. Paulo, eu não sei como foi Curitiba, mas São Paulo, assim, foi caótico. Realmente, tipo assim, não podia sair de casa, não podia sair de carro. Foi muito forte lá, essa parte. Mas eu falo, assim, que mar calmo nunca fez bom marinheiro, né? Então, assim, foi um período, assim, que eu me tornei uma pessoa muito mais resiliente, muito mais preparada para trabalhar sob pressão. Falei, cara, se eu sobrevivi a uma pandemia, agora eu sobrevivo qualquer coisa. Então, me deixou uma pessoa muito mais forte, assim, porque teve dias que eu ia dormir querendo jogar tudo pro ar, quer saber? Vou acabar com tudo. Normal do empreendedor, né? Outro dia acorda super animado de volta ao trabalho. Aí tu lembra do sonho, tu lembra dos teus princípios, dos teus valores, tu fala, não, eu vim nessa vida para servir, né? Não, então... eu imagino quanto você sofreu falando dessa questão da Páscoa, né? Eu acho que isso foi um impacto. Talvez foi um dos setores que mais sofreu, né? Por causa da tua principal data do ano faltar uma semana. E o estoque e os compromissos que se gera para produzir isso devem ter sido muito impactantes. Mas o que você falou ali que mais pegou para a gente também foi a questão de pessoas, né? Você ter que desligar pessoas do dia para a noite, porque a partir do momento que você não tem renda, a pessoa também fica sem renda. Então, a questão do auxílio ajuda, mas era insignificante perto do que a maioria recebia. Então, isso foi o que mais impactou para fazer a gente buscar alternativas de fazer o negócio funcionar. E o mais legal foi isso, a gente desligou num dia, 2 dias depois, a gente chamou todo mundo e falou assim, vamos encarar, vamos fazer, estamos juntos e, graças a Deus, deu certo e a gente conseguiu não deixar ninguém na mão, né? Que é o principal. E todo mundo teve que se reinventar, né? Muito. Tem mais perguntas? Acabou? Tem. Vamos lá. Só mais uma. Tá. A gente tá muito atrasado no painel? Eu não sei. Não, só mais uma dá tempo. Vamos. Vai ser A rapidinho, gente então. deixa até aqui. Pode ir. Tudo bem? Prazer, meu nome é Thomas. Prazer, Thomas. Vi muitas similaridades comigo nesse assunto. Eu atuo no ramo de franquias também. A gente possui uma marca aqui em Curitiba, a gente está no meio de fast food saudável. Qual o nome? Tropical Banana. Ah, eu vi no aeroporto. Ah! Eu vi. Legal. Sou seu cliente. Depois conversamos mais então sobre isso. Me identifiquei muito com vocês dois. Sou fã das 5 marcas mencionadas. A Sniper, era mais um café. A Negerbauer. A Harold, que poucos conhecem, mas eu uso eles para confeitaria. E a Cacau Noir também. Tá? E me identifiquei muito com você. Gosto muito da sua marca. Inclusive, eu tenho um segredo para contar aqui, que eu me entrosei no seu evento de ano, lá no Castelinho Batel. Na convenção. Por favor, não brigue comigo, porque eu sou tão fã que eu quis conhecer. Não, prazer. Essa é a verdade. Foi muito bom. E gostei muito do que eu vi. Eu gostei muito da atuação de vocês, do projeto que vocês têm, da atuação com cada vez melhorar mais a marca. E sou muito fã. O produto de vocês é um diferencial mesmo. Obrigado. E tem algumas perguntas até indelicadas, porque eu sou um pouco cético com franquia. Eu atuo mais com lojas próprias, temos poucos franqueados. Todos se dando muito bem, mas tivemos um histórico muito ruim no passado. Não ruim, mas perdemos também alguns franqueados, recompramos algumas lojas, e é do jogo, eu entendo. Mas eu tenho algumas perguntas para vocês. Tá? Eu sei que o faturamento de uma franqueadora hoje se divide de algumas maneiras. Tá? Pode ser tanto via royalties, quanto via fornecendo, quanto um buyback também, um fornecedor te repassando parcialmente a compra, e a taxa de franquia. Tá? Eu queria saber qual que é o percentual de cada um da sua franqueadora. Tá? Eu gostaria também de saber, isso vai, claro, quantas lojas de vocês são deficitárias e quantas são lucrativas? E qual o percentual de lojas que vocês abrem que acabam fechando num período menor do que vocês prometem o retorno do investimento?
Isso aqui ia ser rápido. Calma, peraí. Adorei. Vai falando Pode, um por pode. um, porque eu já me esqueci de tudo. Percentual da franqueadora por método de faturamento, né? Então, royalties, taxa de franquia. Tá. Taxa de franquia, eu busco não lucrar nada. Taxa de franquia tem que ser usada para reverter para o franqueado. Então, por exemplo, hoje na nossa marca eu cobro 50 mil. Dessa parte, 10 mil eu retorno ao franqueado em produto. Outra parte eu reverbero para custear as despesas que eu tenho, por exemplo, quando a equipe tem que viajar para procurar ponto com o franqueado. Depois a gente tem o custo do treinamento, custo da parte de jurídica, de fazer os contratos e tudo mais, que a gente tem um custo à parte. Então, eu tento não lucrar nada em cima. Qual que era o outro? Só dividindo. Você tem um faturamento na sua franqueadora. Ah, sim. Aí O que isso representa no seu faturamento? O royalty eu cobro sobre a compra, porque eu sou dona da fábrica. Você verticalizou, né? Também fiz isso, me identifiquei com isso. Inclusive, outra similaridade é o seu aniversário. Eu também faço dia 16 de março. gente. Não acredito! Sério? Eu 18. Mentira, você 18 de março. Gente, tô chocada. Vamos jogar na Mega Sena esses números, pelo amor de Deus. Piscianos e franquias, talvez combine, né? Eu cobro, como a gente é dona da fábrica também, eu cobro sobre a compra de mercadoria. Mas se alguém está comprando uma franquia que ela não é a dona da fábrica, o ideal é que seja o royalty sobre o faturamento. O nosso eu cobro 31%, que reverbera mais ou menos, somando royalty e taxa de marketing, 9% do faturamento do franqueado. Eu acho que a taxa de franquia, normalmente, todo mundo entende que vai direto para a franqueadora, mas não é assim como ela mesma estava explicando. A taxa de franquia tem todos esses custos, projeto, deslocamento, treinamento e etc. Na Mais Um, a gente usa muito assim a taxa de franquia com o próprio franqueado, o estoque inicial, como ela falou, né? Isso faz parte do projeto, mas a taxa de franquia, o que sobra a gente reinveste em marketing para a sustentação da rede. Então, muito da Mais Um, por exemplo, a Mais Um, a gente fala muito que ela não é uma cafeteria, ela é uma empresa de marketing e gestão de pessoas. O café é um dos detalhes, entende? Então, hoje a gente investe muito mais em marketing do que gera de royalties, para você ter ideia. Então, a taxa de franquia ajuda na expansão do resultado dos franqueados. Então, foi a taxa de franquia que ajuda a alavancar a rede, né? Em questão a royalties, a gente cobra 7% sobre o faturamento. Mas, assim, uma franqueadora ela demora muito tempo para ela chegar no ponto de equilíbrio dela com royalties, né? Então, é ilusão você achar que todo mundo pensa assim, nossa, a franqueadora ganha demais. Não, a franqueadora tem que investir muito. A franquia é um negócio muito diferente do que a gente pensa que é só replicar. A gente tem mais de 100 pessoas trabalhando 100% focado dentro da Mais Um só para atender franqueados. E só para terminar rapidinho, desculpa o tempo perdido. Perdido não, porque é informação. Também é assim, hoje o royalty não é quem paga os meus boletos lá internamente, é muito mais assim, porque precisa ter muita franquia para se pagar, né? Sabe o que é interessante até nesse ponto que você entrou? Tem muita franquia que se vende dizendo que não cobra royalties, tá? Eu acho que tem 3 formatos, né? A franquia que vive de royalties, a franquia que é o fabricante, que é o caso da Noir, onde o preço, os royalties estão incluídos no preço do produto, e a franquia que diz que não cobra royalties e ganha isso em cima dos fornecedores sem o franqueado saber, que, na minha opinião, é o pior método, porque ela vende um plano dizendo que não cobra royalties e acaba cobrando royalties de forma escondida. É mais ou menos como o Jaque estava falando ali. Toda empresa é capitalista, ninguém faz uma franqueadora, não é uma ONG de caridade, é um plano de negócio diferente. Então, a franquia tem que lucrar também e tem que prestar serviço. Então, a franquia tem que ganhar dinheiro. Então, você tem que estar muito... Quem quer investir em franquia tem que estar muito ligado nisso. Nós não cobramos royalties. Não existe milagre. Como que vai funcionar uma estrutura de uma franqueadora, sabe? Obrigado, viu? Prazer em conhecê-los. Obrigada, ótimo. Vou deixar ele fazer a saideira, que eles levantaram a mão juntos. Gente, podem entrar para sentar também.
Adoro. Primeiramente, bom dia. André, prazer. Vocês comentaram sobre o olho do dono ali, que engorda o boi e tudo mais. Modelo de franquia tem vários donos, né, que vão tocar o negócio, mas acredito que vocês têm franqueados que têm mais de uma loja, que fazem multiloja, e vários franqueados também acabam não dando certo. O que vocês veem que é o fator determinante ali, que vocês notam que os franqueados que têm várias lojas, que eles fazem diferente que dão certo? Porque eles não vão estar o tempo todo em todas as lojas, vão ser mais gestores ali. Então, o que vocês veem assim, que esses caras fazem que dão certo tocando várias franquias de vocês? Olha, na Mais Um, o nosso plano de negócio é que a pessoa, lógico, os primeiros meses ela tem que se dedicar o máximo possível. Mas o nosso objetivo é que o franqueado, com 2 horas diárias, ele consiga administrar uma loja. Tá? A gente tem o processo e tem o padrão para isso. Então, eu acredito muito que, tirando algumas variáveis de errar ponto, coisa que acontece, mas assim, 99% é a gestão seguindo processos. Porque a partir do momento que você define investir numa franquia, você tem que entender que você está comprando um modelo pronto. Então, não adianta você investir numa franquia e querer fazer do teu jeito. Ah, não, acho que isso aqui não funciona. Ah, não, acho que eu vou por aqui. A mídia eu vou fazer desse jeito. Não, se você comprou uma franquia, se comprou um know-how, é para você seguir aquele know-how. E a maioria, inclusive a grande parte dos que acabam não prosperando, eles têm muito esse discurso de falar assim, eu faço diferente porque nada da franquia adianta. Se você faz diferente, como que você vai saber se o da franquia funciona ou não? Eu falo muito isso, assim, se você quer jogar futebol, que é uma coisa fácil para todo mundo entender, você quer jogar futebol, você está no time, o teu técnico fala assim, corra para a esquerda que você vai marcar gol. Você só corre pela direita e não marca gol, não adianta você falar que o técnico é ruim. Você tem que fazer o que ele te fala para você saber se o que ele te fala funciona ou não. Então, eu acho que o problema, da maioria das vezes, da má gestão é a pessoa querer inventar. Porque você entende que, quando você tem o teu negócio, você tem que fazer tudo. Se a gente tem a vantagem de ter 500 lojas, eu falo assim porque a gente tem 750 contratos, mais ou menos 500 lojas de operação. Se você tem 500 lojas testando todo dia, usando todo dia, fazendo de várias formas, é muito mais provável do que a franqueadora vai te dar a receita certa do que você fazer tudo de novo e pagar para aprender o que alguém já pagou para aprender. Entendeu? Então, o conceito de franquia é você aproveitar o know-how e utilizar melhor disso. Não que não tenha que dar sugestão, pelo contrário, vem muita sugestão boa de franqueado, mas são os detalhes. A minha realidade é bem parecida com a dele. Assim, geralmente, os meus franqueados que estão indo melhor são os franqueados que realmente seguem o script que a gente passa para eles, olhando de uma forma muito macro. O que eu vejo assim é os franqueados que são realmente presentes no negócio, ali numa intenção muito grande de fazer dar certo. E eu tenho franqueados assim que a gente desenvolveu uma relação muito legal, e esses que vão super bem, eles até me ajudam às vezes a, por exemplo, eu vi um cliente me deu uma ideia de uma coisa tal, e aí quando a gente vê realmente a ideia que ele deu é muito legal mesmo, e aí a gente vai, corre atrás, desenvolve junto. Eu encaro os meus franqueados como meus sócios de negócio, assim, porque eles também querem muito que esse negócio dê certo. Então, o que eu vejo, assim, principalmente dos que se destacam mais do que os outros, é isso, assim, eles serem muito presentes, investir ali em tudo que a gente passa em relação a treinamentos, a fazer grêmio, enfim, tudo que a gente passa para eles do modelo de negócio para dar certo. Foi? Eu acho que, assim, lá na Mais Um é muito isso, sabe? A gente faz tudo com muito carinho, com muito amor, a gente se dedica, a gente investe o que tem e o que não tem para fazer o negócio dar certo. A gente pensa numa marca muito maior do que a hoje, né? A gente tem uma visão de futuro, então todos os nossos esforços estão voltados ao franqueado ter sucesso, né? Nada é mais importante que isso. Então, o mais interessante é o franqueado entender que o propósito da franqueadora é fazer a loja dar certo. Então, se o franqueado não ganhar, a franqueadora não ganha. Então, é um trabalho conjunto e todo mundo tem que evoluir junto e se dedicar junto. Eu acho que essa é a base do negócio. Maravilhoso, gente. Muito obrigada Muito pelo obrigada tempo de vocês aqui. Gary e Carol, uma salva de palmas. Obrigado.
Obrigada. Muito feliz. Olha, e várias coincidências aqui, viu, Bebel? Não, foi maravilhoso, gente. Obrigada. O café e o chocolate, gente, É, tem muita combina coisa em super. comum. Super match. Tem muita. Super match. Sabia que até os torrefadores de cacau e café são os mesmos? As máquinas? É muito parecido, é. Aliás, eu e a Bebel, a gente conheceu a fábrica. Assistem. Tá incrível. A gente foi fazer chocolate, foi fazer macarrones e assim, imagina, parecia duas crianças dentro em três. Inclusive, a gente fez uma competição e até hoje a gente não sabe quem ganhou do tablete. Eu ganhei, né, Isabel? Claro, meu chocolate estava muito mais recheado. Mas Bagunçaram todo É. o P&D. Todo. A Bebel, né? Desculpa. A fábrica é gigantesca. A Bebel é o já tá até com máximo. vergonha, gente. Aliás, Aqui tem 100 anos, mais de 100 anos Mais de de 100 experiência e vocês querem ir lá num dia e fazer É. o chocolate certo, não Exato. tem como. Né? Eu nasci expert pra fazer. É assim, você vai... Não é o Ai, máximo, foi é uma muito ótima engraçado. experiência. Elas postaram no Instagram, depois dei uma Assistem. olhada lá. Tem um vlog também hoje. Gente, que delícia ver todo mundo de São Paulo aqui. Eu até quero fazer um adendo. Eu tava falando pra Manuela, que é do marketing da Carol, eu falei assim, gente, vocês têm que abrir para visitas. Eu querendo já montar um negócio lá. Vocês têm que abrir. É muito legal fazer um turismo dentro de uma fábrica de chocolate. É legal e a fábrica é gigantesca. Assistem, que vocês vão curtir bastante nosso passeio lá na fábrica. Quem quiser ir lá visitar a fábrica, me manda uma mensagem que a gente faz uma visita. Boa. Bom. Olha, tá todo mundo Bora pro assistindo. próximo. Manda lá, vamos embora. Bora lá. Agora vou dar tchau para vocês também, que Isabel Eu vou dar continua. tchau também, eu já volto. Boa. Já volto, Temos gente. outro quadro agora.